Vamos ler mais um relato. Deixa eu ver esse daqui. Eu teria que colocar uma foto. Mas eu coloco, peraí. Deixa eu já fazer. Eu vou pôr uma só, para não pôr várias, mas já vai dar para ter uma ideia. Cadê? Aqui. Aí depois eu coloco já aqui para vocês. Eu vou ler o relato primeiro. Semente extraterrestre relata. Tá, ela colocou as fotos, colocou o vídeo mostrando ali a coisinha, mas eu vou colocar uma foto só que acho que já dá para ter mais ou menos uma ideia. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Esse relato não terá nomes, pode ficar tranquila. A família do meu marido tem muitas histórias assombradas para contar. Todos eles são espíritas e já passaram por muitas coisas tristes por conta disso. Ainda vou criar coragem para escrever alguns relatos, pois são bem longos e já passei por uns perrengues junto depois que comecei a namorar o meu atual marido. Tinha um espírito de uma mulher que vivia com ele. Diziam ser alguém de vidas passadas que ele largou e ela nunca aceitou. Todas as ex-namoradas dele viam essa mulher de alguma forma, em sonho e tal. Eu nunca vi, pois eu não vejo nada. Já ouvi passos fora do quarto dele. E todos da casa dele sempre viram essa mulher na porta do quarto dele ou dentro do quarto. Até as crianças viam. Mas ela já baixou, incorporou uma vez, sei lá, que nunca vi. Como? Mas ela já baixou, incorporou uma pessoa que eu nunca vi, e tinha acabado de conhecer aquele dia. E, nossa, que cheiro de doce. Pipoca de micro-ondas com manteiga, será? Esse cheiro esquisito. Ai. Que cheiro é esse? Pipoca. Nossa, vi um cheiro tão estranho, que meio doce. Pipoca que o Vitório quis. Bom, então, essa mulher baixou, incorporou uma pessoa que eu nunca vi, tinha acabado de conhecer aquele dia e me disse várias coisas da minha vida que não tinha como ela saber. Afinal, eu morava em outro estado e estava aqui só a passeio naquela época. Além de me xingar e querer me bater e dizer que não deixaria ele ficar comigo e nem com ninguém. Olha, foram mais de 5 homens para segurar essa mulher e uma noite inteira tentando tirar o espírito da mulher. Tivemos que chamar o SAMU, pois não sabíamos mais o que fazer. E juro por tudo que é mais sagrado que isso realmente aconteceu. Tinha um amigo do meu marido no local que era ateu e ficou perplexo e disse que nunca havia visto algo parecido na vida dele e que depois daquilo achava que não seria mais ateu, não. Enfim, um dia eu escrevo com calma essa e outras histórias. Hoje vou contar um relato pequeno que uma tia dele me contou. Ela trabalha na guarda e estava num teatro aqui da cidade trabalhando. E chegou um homem meio esquisito e começou a falar sobre OVNIs e extraterrestres com ela. Perguntou se ela acreditava que existia. Ela disse que sim, até porque também já viu algumas vezes. Ela e a família dela, pai, mãe e irmãos, viram juntos no quintal de casa. Então, ela disse aquela história que ele disse, né? Aquela história que já ouvimos e que eu também acredito que existem alguns extraterrestres que vivem no meio de nós como pessoas normais e que ele conhecia um. E ele havia dado umas sementes do planeta de onde ele é para ele, que era em formato de um disco voador. E que ele teria uma para ela e que ele traria uma para ela no outro dia. Ela não acreditou muito, mas no outro dia ele levou essa semente, entregou a ela, foi embora e nunca mais apareceu. Já faz quase 10 anos que isso aconteceu e ela guarda a semente até hoje. Nunca teve coragem de plantar. Se fosse eu, teria plantado, mas no mesmo dia. Ela me trouxe para ver e realmente tem um formato de disco. Eu não sei se é real o que ele falou, eu não conheço essa semente, se é de algum fruto ou árvore normal daqui. Então fica a questão, será que tudo que ele falou é verdade? Alguém sabe de que é essa semente?
segue fotos aqui mostrando. Ela falou, pode mostrar as fotos e vídeo, porque não mostra nada além da minha mão com a semente. Obrigada, Ana. Logo criarei coragem para contar os outros relatos. Adoro o seu canal. Um beijo a todos. Agora é só para mim, dê licença. Aqui, tá. Então, aqui vamos pôr a imagem. Porque eu já vi isso, tá? Ai. Onde que é mesmo? Ai, rapaz. Ei, esqueci onde que eu salvei. Acho que achei. Tarará. Aqui. Aqui está. Esse daqui. Ele é do mesmo jeito do lado de baixo, tá? Eu já vi isso no chão. Eu acho que eu já peguei. Eu guardei um. Pra mim, é pedra. Eu achava, até hoje, que é pedra tipo seixo rolado, sabe? Pedra de rio, que por algum motivo fica nesse formato. Inclusive, eu guardei uma vez, eu peguei justamente porque parecia um disquinho voador, e guardei, porque eu ando no chão catando pedra. O Adilson sabe disso. E aí eu via, em formato de coração, não sei o que lá, pedrinha, via pedra, catava, botava no bolso. E eu já peguei uma dessa, eu acho. Só que já não sei mais onde tá, né? Eu tinha até pouco tempo. Você que tá. Mãe, você tá aí, mãe? Eu acho que tem uma. Não sei se tem mais. Uma caixinha minha que tinha uns brincos, uns negócios. Tinha uma pedrinha também, não tinha? Ou era uma pedrinha? Não sei se era em forma de coração, de disco voador. Agora eu não sei. Mas vocês já viram isso daí? Eu não sei se isso é semente, gente. Agora, se for semente também, alguém conhece, tem alguém assistindo aí que sabe o que é. Fala, não, isso é pedra. Eu já vi isso aqui, aquilo lá, já peguei. Ou não, isso é semente de tal coisa. Agora, se for semente do que o ET deu, é semente do quê? Ele não explicou, não falando só deu uma semente, vai nascer o quê? Daí um ET, uma árvore do quê? Curiosa, né? Vai nascer um disco voador. Por que tem formato de disco voador? Só porque é ET vai ter formato de disco voador? A semente? As nossas sementes daqui, então, tinha que ter formato do quê? De um Fiat 147? Não, nem é brasileiro. Que carro que é brasileiro? De um Gurgel. Não sei, gente, né? É o que ela falou. Não sei, tá aqui. Se alguém souber, diga. Agora, por que esse cara chegou do nada falando com a moça, né? E aí, você acredita? Tipo, você acredita? Vou trazer a semente pra você. Você não... acredito. E daí a semente. Eu também não teria coragem de plantar, não. Vai espalhando semente do outro planeta aqui, vai saber que vai trazer um vírus, um bicho, um negócio. A gente não planta nem da China, que dirá de outro planeta. Não... mas é que, a hora que eu bati o olho, eu falei, eu já vi isso no chão, já peguei, acho, na mão, bem parecido. E ele tem realmente esse formatinho aí de disco voador, em cima e embaixo, assim, né, desse tamanhinho, assim. Eu diria que é uma pedra, que fica nesse modelinho aí. Agora, deixem aí suas opiniões. Alguém já viu? Matheus, você conhece? O quê? Essa pedrinha? Que pedrinha? Semente? Eu não sei. É rocha. Rocha. Conheço. Você tá zoando. Quando ele fala desse jeito, eu sei que é porque não faz ideia. Mas aí ele... Seixo ralado. Eu já vi uma semente parecida que você deu. Quer ver? Google Lens, gente, daqui. Putz, você levou pro Vitória. Rapidinho. Não, já leva já. Deixa eu pôr aqui no Google Lens. Não é aqui. Pera aí, gente. Vamos ver aqui se ele fala. É semente pitomba. Não deu. Deu umas pedras pretas aqui, ônix. Ai, que cada ônix bonito. Olha.
mostrou que eu tô procurando. Só tá mostrando. Não é. Você errou. Não é isso, não. Enfim, deixem aí. Me falem se vocês souberem alguma coisa, ok? Eu não sei se isso aqui... O apanhante da madrugada. O que é um apanhante? Ou tá certo? Tá escrito certo? Ou... Vamos ver aqui. Esse daqui é curtinho. Oi, meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano. Sempre fazia um lanchinho noturno. Eu sempre fazia um lanchinho noturno de salgadinhos, bolachas, carne que ficou do jantar, sabe? Qualquer coisa servia. Eu comia, mas não ficava satisfeito. Te entendo. Uma noite eu estava comendo no meu quarto e senti alguém do meu lado. Olhei e não havia ninguém. Quando olhei pelo espelho, eu vi o que parecia ser uma criança. Ele estava comendo no mesmo prato que eu. Não notei alterações na comida. Tentei disfarçar e continuei comendo. A comida não durou muito e terminou. Eu não me senti satisfeito de novo. Outro dia eu coloquei o prato por cima da mesa e fui no banheiro. Coloquei o prato em cima da mesa e fui no banheiro. Quando voltei, notei alguém embaixo da mesa. Era uma criatura deformada, parecia humanoide. Os braços eram longos. Eu cheguei a perder a fome e fui diretamente para o quarto dormir. Que dormir eu não ia conseguir também, gente. Quando acordei, o prato estava vazio. Eu fiquei algumas semanas sem comer à noite, mas parece que eles não gostaram. Eu ouvia chutes e empurrões na porta do meu quarto e da cozinha. Eles reviravam a cozinha, eu não tinha paz durante a noite, então tive uma ideia. Todas as noites eu colocava um prato de comida em cima da mesa. Esse foi o único jeito de eu ter paz durante a noite. Amo quando você lê os meus relatos, mas você já leu, você já leu vários, todos super verdadeiros. Um beijo para você, muito obrigada. Então acho que é talvez o acompanhante da madrugada, o título do relato. Ah, o que tá acontecendo? Deve ter alguém comendo junto comigo, por isso que eu sempre, nunca, tá? Você fala assim, eu quero mais, é porque tem alguém comendo comigo, acho, só pode. Só que quem engorda sou eu, né? Em vez de dos espíritos engordar também, não, fica comendo através da gente. Aí falando nisso, a gente vai lá, precisa pegar um pouco e comer. Não, mas a gente, pra isso a gente tá tentando dá uma substituída, já que quer mastigar, mastiga esses negocinhos aqui, ó. Goji berry. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A inveja mata. Maledito. É de maledito. Maledito. A inveja mata. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o fulaninho de novo. Hoje quero contar-lhes um dos relatos que ouvi enquanto fazia o diálogo fraterno no centro espírita que frequento e fui autorizado a contar essa história. Desde que o nome do rapaz que me contou ficasse em sigilo, por isso, como de costume, os nomes estarão sempre trocados. Uma observação que eu gostaria de fazer é que ele conhece o canal e quando perguntei a ele se eu poderia relatar a sua história em um canal chamado Assombrado, ele disse, daria um ótimo relato de maledito. A partir daí a conversa rolou com mais facilidade e ele até me ajudou a escrever. De modo que a partir de agora é ele quem conta a história. Bom, eu sei que muita gente vai me julgar, mas peço por favor que tenham um mínimo de respeito nos comentários. Acreditem, eu mesmo me julgo e me condeno dia e noite por ser como sou. Ah, então agora já é o moço contando. Já é ele falando aqui, ó. Eu mesmo me julgo dia e noite por ser como sou. E a última coisa que preciso é de mais pessoas me lembrando o quanto sou desprezível.
Minha consciência já faz isso diariamente e não existe coisa pior do que isso. Quando criança, eu era... Deixa eu só ver... Tá. Quando criança, eu era considerado o melhor aluno em todas as classes que passei. As professoras sempre me superestimavam, me enalteciam, bajulavam. Eu era o Harry Potter da escola. O simples fato de estar ali já era motivo de elogios. E eu adorava. E me esforçava muito para manter tudo daquele jeito. Como bom libriano, eu adorava ser o centro das atenções. Me destacar, receber elogios de quem eu considerava superior. Eu sempre fingia modéstia. Fazia parte do jogo bancar o humilde. Na verdade, eu achava que eu merecia era muito mais destaque e elogios. Em casa, eu era a mesma coisa. Meus pais não conseguiam disfarçar a preferência por mim. Afinal, meus irmãos aprontavam bastante, mas nada além de molecagens comuns como matar aula, fazer algazarra na escola e quase todo ano ficar de recuperação. Enquanto isso, eu continuava obcecado em ser o aluno, o filho perfeito, e por vezes eu deixava de brincar, de fazer atividades importantes para o desenvolvimento psicossocial de uma criança, para estudar e dar o mínimo trabalho possível para os meus pais. Eu adorava ouvi-los dizer, nossa, nomes fictícios, ok? Nossa, o Samuel não dá trabalho nenhum, o Samuel é o nosso orgulho. Meus irmãos eram indiferentes comigo e eu não fazia o menor esforço para ter a amizade deles. Eu também era indiferente a eles e assim seguíamos. Na minha cidade não havia escolas particulares. Aliás, havia, mas só ensino médio. Então, antes do ensino médio, todo mundo estudava junto. Rico, pobre, e esse era o meu maior tormento. Pois apesar de me sentir superior em todos os sentidos, eu sabia que a minha classe social era inferior. Eu era apenas um garoto pobre que morava num bairro que não tinha nem asfalto. Mas na escola ninguém percebia isso, pois eu fazia de tudo para esconder o meu ponto fraco. Eu fiz amizade com um garoto. O nome dele era Lucas. Era de família muito rica e ligada a... Tá, vamos ver aqui. Eu não quero falar nomes para depois... E ligada a uma certa sociedade. Tá, não sei se... Porque depois vai virar falar alguma coisa, não sei o que é. Enfim. Não é uma sociedade secreta, mas é uma sociedade com segredos. Lucas era um garoto sem igual, muito inteligente, humilde, humildade genuína, sabe? Bem diferente da minha. Ele era bem popular na escola, não por ser rico e inteligente, mas por não ligar para nada disso, por ser um cara gente boa de verdade. Bem o contrário de seus pais, que odiavam que ele tivesse amizade comigo. Claro que nunca falaram nada, mas eu percebia, no olhar deles, que me viam com desprezo. Só posso supor que esse desprezo era em virtude da minha pobreza, já que nas reuniões de pais eu era o aluno mais elogiado. Então a maioria dos pais, na verdade, queriam que eu fosse amigo de seus filhos, menos os pais do meu melhor amigo. Eu sempre ia brincar na casa do Lucas e nunca deixava ele ir na minha. Eu não queria que ele soubesse o quão pobre eu era. Mas um dia eu me deparei com ele na porta da minha casa e quase morri de vergonha quando ele disse: "Oi, Samuel, já que você não me convida para vir na sua casa, eu resolvi vir sem convite mesmo." Foi difícil disfarçar meu embaraço e o quanto eu estava constrangido. Naquele dia, Lucas passou o dia comigo e com a minha família, almoçou com a gente, brincamos muito a tarde toda. Por alguns instantes, eu esquecia as nossas diferenças de classes sociais e apenas curtia o momento. Já para ele, essas diferenças não faziam a menor diferença. Ele parecia muito alegre e satisfeito em estar ali. Bom, o tempo passou e a nossa amizade crescia cada vez mais, até que chegamos na 6ª série e houve uma espécie de apartheid na nossa escola, sabe? Éramos separados não por raça, mas por classe social. Tipo no Titanic, sabe? Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, gente, jura?
Aconteceu isso na escola? Foi quando percebi que, mesmo tendo sido o melhor aluno por todos aqueles anos, na hora de fazer a peneiragem, eu não passava de mais um favelado, entre aspas aqui. Então lá estava o Lucas na primeira classe e eu na terceira. Hoje sei que até a metodologia de ensino usada na classe dele era diferente. Estávamos treinando para o ensino médio particular. Estávamos treinando para o ensino médio particular. Mais do que isso, acho que estavam treinando para o ensino médio particular. Mais do que isso, estavam treinando os futuros líderes daquela cidade. Dali sairiam médicos, advogados, prefeitos, enquanto que na minha turma, se alguém chegasse a completar a 8ª série, já poderia se sentir vitorioso, pois raramente um pobre fazia ensino médio naquela cidade, pois os livros eram pagos e custavam o olho da cara, e fora que a maioria abandonava os estudos para trabalhar e ajudar suas famílias. Jura que tinha isso nessa escola? Separava assim e tinha ensino diferente dependendo da classe ou da classe social? Gente, nunca vi isso. Bom, a realidade batia na minha porta, mas depois eu quero saber que cidade é essa, que escola que é essa. A realidade batia na minha porta, mas doía como se batesse na minha cara. Como eu imaginei que aconteceria, aos poucos o Lucas e eu fomos nos separando. Mas confesso que eu me afastei primeiro, pois o meu complexo de inferioridade diante dos ricos da escola cresceu muito diante desse episódio. Eu já não podia me misturar a eles, nem fingir que éramos iguais. Logo, Lucas tinha um novo melhor amigo, o Danilo, e isso me machucou ainda mais. Eu sofria muito com tudo aquilo, fui ficando depressivo, não me esforçava mais para ser o melhor, até porque naquela sala isso não exigia esforço nenhum, e também eu sabia que ser o melhor, no fim das contas, não me adiantou de nada. Eu nutria verdadeiro ódio do Danilo. Eu tinha apenas 12 anos, mas já era capaz de odiá-lo, e também de entender que não havia motivos para isso, a não ser ciúmes e inveja. Eu me colocava sempre no papel de vítima. Fantasiava que Lucas se afastou de mim por causa do Danilo. Quando, na verdade, fui eu que me afastei do Lucas por conta de tudo que aconteceu. Eu queria muito que o Danilo sumisse do mapa. Hoje entendo quanta energia negativa eu direcionava a ele. Tinha medo de admitir para mim, mas lá no fundo eu desejava que ele morresse. Quando esses pensamentos vinham à minha cabeça, eu tentava afugentá-los. Sabia que era errado, ruim. Eu sabia que não queria ser esse tipo de pessoa amarga, invejosa, mas era mais forte do que eu. Um dia, ao cochilar, depois do almoço, sonhei que estávamos em um parque de diversões e, ao ver o Danilo distraído sobre um cavalinho do carrossel, eu corri até ele e o empurrei, fazendo com que ele caísse e batesse a cabeça no chão. De repente, havia muito sangue ali e eu fiquei desesperado. Isso tudo no sonho, tá? Arrependido, eu tentava acordá-lo, mas ele não reagia. Acordei gritando naquela tarde de sexta-feira. Na segunda-feira, quando cheguei na escola, encontrei um clima pesado. Várias panelinhas comentando o trágico ocorrido. Como eu não fazia parte de nenhuma das panelinhas, tive que me infiltrar para descobrir o que estava acontecendo. Fiquei em choque quando descobri que o Danilo estava em coma no hospital, pois havia sofrido uma queda enquanto cavalgava no aras de sua família, tendo batido com a cabeça, com muita força, no chão. Os médicos diziam que, mesmo se ele sobrevivesse, provavelmente carregaria muitas sequelas. Não consigo explicar em palavras o desespero, a agonia que eu senti. A culpa me corroía. Eu tinha certeza que aquilo era minha culpa. E tive ainda mais ao saber que Danilo tinha sofrido o acidente na sexta, após o almoço, bem na hora que eu tive aquele sonho. Imaginem a minha cabeça, com 12 anos, carregando uma culpa dessas. Imaginem ter que esconder e carregar essa vergonha comigo. Eu queria muito trocar de lugar com o Danilo. Me senti um lixo. Eu queria muito ser bom.
Na maior parte do tempo eu era. Tinha empatia com a dor e sofrimento das pessoas e dos animais. Só por isso sei que não sou um psicopata. Mas naquele dia eu descobri que certos gatilhos despertavam em mim um mal adormecido e que aparentemente era muito poderoso. Danilo sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou tetraplégico por longos anos. Hoje sei que ele conseguiu recuperar os movimentos de quase todo o corpo. Depois da tetraplegia? Por sorte, ainda naquela época, meu pai conseguiu um emprego em outra cidade e nós nos mudamos. Era minha oportunidade de começar de novo e deixar o passado para trás. Não havia redes sociais nem celular naquela época, então eu tinha certeza que nunca mais veria o Lucas, e isso foi o que mais me doeu. Mesmo não sendo mais tão amigos, eu gostava muito dele. Chegando na nova cidade, tratei de tentar ser diferente, fazer tudo diferente, vestir as sandálias da humildade, procurar fazer amizades sinceras, viver uma vida mais normal, me divertir mais e não ficar tão bitolado com os estudos, não querer ser o melhor em tudo, ser mais discretinho. Por muito tempo eu consegui encarnar esse personagem, mas lá no fundo, o Samuel egocêntrico só aguardava o momento mais oportuno para dar as caras. E foi no ensino médio que resolvi voltar o Samuel verdadeiro de sua prisão. Resolvi soltar o Samuel verdadeiro de sua prisão. Eu precisava dele, pois ali eu realmente tinha que buscar ser o melhor. Não mais por ego, mas para alcançar os meus sonhos e objetivos de conseguir fazer uma faculdade pública e ser alguém na vida. Mas ao começar a me destacar nas notas, vieram os elogios, a bajulação, e aos poucos o meu ego foi se inflando e eu me recordando do quanto eu gostava daquilo. Voltei a ser literalmente como eu era. Mesmo estando mais maduro, aquele tratamento diferenciado me vislumbrava e eu perdi a noção. Passei a ser o queridinho de todos os professores. Lembro de um concurso em que a frase mais bem elaborada sobre segurança no trânsito iria ganhar uma bicicleta. Ao recolher as frases dos alunos, a professora pediu que eu levasse todas para a diretoria que faria a seleção. No caminho, eu separei as melhores frases que poderiam concorrer com a minha e joguei fora, deixando somente a minha e outras que não teriam a menor chance. O resultado, óbvio que eu ganhei. E além de ganhar a bike, eu dei entrevistas para jornais locais, tirei fotos, etc. Eu me sentia um astro de cinema e sim, eu gostei muito. No último ano do ensino médio, chegou à sala um aluno transferido de outra cidade. Seu nome era Pedro. Ele era bem estranho, muito esquisitão. Não dei nem importância. Era óbvio que aquela figura desajeitada não me oferecia risco algum. Sim, nessa fase eu via todos os meus colegas como adversários, mesmo os meus amigos que nem sonhavam com isso. Eu queria que eles se dessem bem também, mas depois de mim. Para minha surpresa, Pedro acabou se revelando um gênio. Era impossível superá-lo. Por mais que eu fosse inteligente, nunca nem tentei disputar uma Olimpíada de Matemática e aquele novato chegou trazendo uma medalha de primeiro lugar para minha escola. Era o fim do meu reinado e eu fingia estar tudo ok. Elogiava e parabenizava o Pedro na maior falsidade e cinismo. Eu não desejava a morte dele, não. Só que suas notas... não desejava a morte dele, não. Só que as suas notas caíssem para eu voltar a me destacar. Novamente, aquele mal que existia dentro de mim acordou novamente e estava doido para fazer mais uma vítima. Foi quando eu tive um sonho com o Pedro. Ele começava a colocar sangue pelo nariz. O nariz dele começou a sangrar no sonho, dentro da sala de aula. E era bastante. O caderno, a carteira, o chão ao redor estava tudo vermelho. E eu pensava, agora ele vai ser expulso dessa escola, graças a Deus. Olha o nível dos meus pensamentos, gente, isso era no sonho. Alguns dias se passaram e um dia, na aula de educação física, o Pedro começou a sangrar pelo nariz na quadra.
Imediatamente me lembrei daquele sonho e aquilo me gelou a espinha. Fez eu me lembrar do ocorrido com o Danilo. Porém, um sangramento de nariz não deve ser nada grave, eu pensava. Mas infelizmente era. O Pedro foi diagnosticado com leucemia e teve que pausar os estudos para fazer um longo e sofrido tratamento. Dessa vez eu não achei que a culpa era minha. Afinal, como eu poderia implantar um câncer no cara? Então passei a acreditar que eu, na verdade, previa as tragédias que estavam prestes a acontecer. Poxa, mais um dom para aquele que era novamente o melhor aluno da escola. Chegou o fim do ano e me formei com honras. Passei no vestibular, comecei a fazer odontologia. Nessa época já havia redes sociais e um belo dia chegou um convite no meu Facebook e ao ver de quem era, eu fui às lágrimas. Era o Lucas, meu melhor amigo de infância. Vi que ele estava estudando em Londres, mas estranhamente dele eu não conseguia sentir inveja. E olhando seu perfil no Face, vendo o quadro, vendo o quanto ele tinha ficado bonito com o tempo, foi que a minha ficha caiu. Caraca, eu sou gay. Caraca, eu amo o Lucas. Sim, gente, eu descobri naquele dia que eu era homossexual. Eu já havia ficado com algumas garotas, mas nunca tinha chegado aos finalmentes e nunca me dei conta de que nunca tinha vontade de chegar. Na verdade, eu nunca me toquei que eu não sentia graça nenhuma em ficar com meninas. Eu só ficava por ficar, para me destacar assim, pegando uma menina linda numa festa e tal. Nunca tinha sentido atração por homens, porque via todo mundo como competidor. E diferente das meninas, eles não poderiam me ajudar na alavanca social. Meu Deus, por um breve momento eu raciocinei que aquilo não era normal. Eu deixar de ter uma vida sexual por só pensar em competir. Mas logo eu afastei aqueles pensamentos e fui tratar de curtir um pouco mais a vida, já que agora eu sabia o que eu queria e não tinha nenhum problema com isso. Mas nenhum cara me fazia esquecer o Lucas, e por dentro eu me perguntava se ele também era gay, já que só por fotos é difícil saber, né? Na minha sala tinha uma moça chamada Karina. Era muito inteligente e fazia páreo comigo na sala. Só por isso eu tinha ranço dela. Até que um dia ela nos contou que ia sair do curso, pois havia passado em medicina. Eu fiquei feliz de me livrar da concorrência, mas novamente a inveja se fez presente. Lembro-me que estava em sua festa de despedida, com a maior cara lavada, ela muito feliz e todo o foco voltado para ela. Foi quando eu pensei, tomara que ela não termine essa faculdade. Quando eu pensava essas coisas, eu ficava horrorizado comigo mesmo, tal como eu acredito que vocês estejam. Eu me repreendia, tipo, ai, para de pensar essas coisas, credo, né? Mas era como se eu não controlasse aquilo, como se fosse outra pessoa dentro de mim. Eu não gostava de ser assim. Eu queria ser uma pessoa boa, ter bons pensamentos, ser grato e feliz com o que eu tinha. Mas aquela força dentro de mim me manipulava. Pode ter sido uma grande coincidência, mas Karina não terminou a faculdade de medicina, pois no último período ela simplesmente morreu. Tudo bem, muita gente morreu por causa daquele vírus que nos aterroriza há 2 anos, mas, cara, ela era jovem, saudável, e foi impossível esquecer o que eu pensei no dia da sua despedida. Mais um tempo me sentindo culpado, não tanto quanto... Mas quando foi isso? Agora? Mais um tempo me sentindo culpado, não tanto quanto me senti na vez em que o Danilo caiu do cavalo. Aliás, como estaria o Danilo, né? Fui pesquisar no Face e o encontrei. Aparentemente ele estava bem, namorava, estava cursando direito e já conseguia andar sem cadeira, só com muletas. Eu fiquei feliz por ele, mas resolvi parar de olhar... Ah, ele estava com muleta, ok. Mas resolvi parar de olhar com medo de sentir inveja de sua felicidade, sabe? E acabar prejudicando de novo. Comecei a conversar com o Lucas pelo Face e foi como se o tempo não tivesse passado.
Ele continuava sendo aquele ser humano lindo por fora e por dentro e me contou que estava voltando para o Brasil e queria me ver. Disse que nunca entendeu o motivo de eu ter ido embora da cidade sem me despedir e que mesmo assim ele nunca se esqueceu da nossa amizade. Passamos a conversar diariamente. Ele teve que adiar sua volta por causa da pandemia. Com isso, ainda eram conversas por Face, Insta ou Whats. Mas em determinado momento eu contei a ele sobre a minha homossexualidade. E sorrindo ele disse que sempre notou que eu era diferente, mas não falou de uma maneira negativa, entende? Bom, como ele não disse nada, concluí que ele era hétero. Isso me deixou meio decepcionado, mas a essa altura da vida eu estava menos ansioso com a concretização dos meus sonhos. Vale lembrar que agora eu já estava formado e atuando profissionalmente. Então chegamos aos dias atuais, há poucos meses atrás, para ser mais exato. Com a pandemia mais controlada, Lucas conseguiu retornar ao Brasil e resolveu fazer uma reunião na nossa turma, a 4ª série de 2000. Poderia ser da turma do ensino médio, mas ele queria que eu... Poderia ser da turma do ensino médio, mas ele queria que eu fosse. E como foi nesse ano, que estudamos na mesma classe, ficou como reunião da 4ª série de 2000. Até então, eu nunca tinha retornado naquela cidade. Seria a minha chance de mostrar a todos que me subestimavam que eu também conseguia as mesmas coisas que eles. Me formei, tinha uma profissão onde eu ganhava relativamente bem, estava ascendendo financeiramente. Será que agora eu era digno de fazer parte daquele clã? A reunião seria na fazenda dos pais do Lucas. Eu estava ansioso para ver a cara da mãe dele quando me visse chegando no meu carro zero, com as minhas roupas e acessórios de marca. Eu sei que esses pensamentos são fúteis e até cafonas, mas só Deus sabe como o olhar de desprezo daquela mulher me rebaixava e me feria. Eu precisava dar o troco com sutileza. Era meu retorno triunfal. Investiguei a vida de cada um dos meus colegas daquela época e me senti ainda mais vitorioso em saber que a grande maioria não cumpriu as ambições de seus pais. Mas essa alegria durou pouco. Pois assim que cheguei, Lucas veio ao meu encontro acompanhado de um rapaz, do qual eu não me lembrava. Ele me abraçou com muita emoção e eu nem tentei segurar a emoção que também sentia. Estávamos ali nos abraçando com força e naquele instante eu finalmente percebi o que faltava na minha vida para me sentir completo e realizado. Era ele, o cara que eu amei a vida inteira. Eu amei desde criança, porém sem a malícia que a idade me impedia de ter, né? Durante todos esses anos, tudo foi como diz a música, sabe? O meu melhor amigo é o meu amor. Sempre foi ele. Tudo que eu sempre quis ter e conquistar foi para me sentir digno de reciprocidade perante a esse amor que ficou tanto tempo incompreendido no meu peito e que agora exalava seu perfume por todos os meus poros. Foi um instante mágico e por um segundo eu pude perceber que ele estava na mesma sintonia, sentindo o mesmo que eu. Mas fomos interrompidos pelo cara que o acompanhava. Quando o mesmo deu uma tosse inconveniente para nos trazer de volta à terra, sabe? Ei, não vai me apresentar para o seu amigo, Lucas? Meio constrangido, ele respondeu, sim, claro. Samuel, esse é o Will, meu namorado. Nos conhecemos na Inglaterra e resolvi trazê-lo para conhecer a minha família e os meus amigos. Meu Deus, que montanha russa de sentimentos. Fui do auge da felicidade ao subsolo do fundo do poço. Como assim, namorado? Era ótimo saber que Lucas não era hétero, mas estar comprometido era horrível. Mais uma vez eu tinha que engolir os meus sentimentos e acenar tranquilidade. E pior ainda, simular uma alegria pelo casal que eu estava longe de sentir. Vixe, lá vem, hein? Mas percebi o olhar do Lucas que me dizia, desculpe por isso. Eu sei que você me ama e eu também te amo, mas demoramos muito a nos encontrar de novo, sabe? Sim, eu e ele tínhamos uma conexão muito forte. Bastava um olhar que muita informação era transmitida.
Tanto que mais à noite, quando a festa corria solta e eu me afastei um pouco das pessoas, o Lucas veio até mim e disse exatamente isso. Samuel, eu sofri muito todos esses anos sem saber o que havia sido feito de você. Se carregava os mesmos sentimentos que eu carrego por você. Conheci o Will em Londres e ele sempre foi muito carinhoso e gentil comigo, num dos momentos de maior carência e vulnerabilidade da minha vida, longe de casa, sozinho. Eu amo muito você, não sabe o quanto eu fiquei feliz ao te encontrar, mas eu não posso tirar o Will da minha vida assim do nada. Seria muita ingratidão. Bom, dizendo isso, ele me deu um beijo na testa e voltou para a festa, rimando. Eu fiquei com muita raiva. Peraí, gente, que tema? Um pelo. Deve ter vários. Pelo de gato, sei lá. Será que aqui? Cadê? Dizendo isso, ele me deu um beijo na testa. Eu fiquei com muita raiva. Não do Will, mas do destino. Da vida que tratava de dificultar tudo pra mim. De longe, eu vi a mãe do Lucas, faltando carregar o Will no colo. E pensei, esse sim, você aprova, né? Não só pra ser amigo do Lucas, mas também pra namorá-lo. Um lord inglês, com certeza rico. A senhora deve estar muito feliz, né? Mais uma vez, eu saio por baixo. Achei que hoje teria minha vingança contra essa bruxa. Como eu gostaria que esse Will não existisse. Lá vem. Aposto que vocês já sabem o que aconteceu depois, né? E nessa parte que a maioria vai duvidar do relato. Achar que é só mais uma fanfic e tal. Mas eu não vou nem perder o meu tempo reforçando que tudo que eu relatei aqui é verdade. Acredite quem quiser. Naquele dia, boa parte da turma dormiu na fazenda, inclusive eu. De manhã, fui um dos primeiros a me levantar, fui até a cozinha tomar uma água, quando de repente a mãe do Lucas, a Soraya, chegou e disse: "Então você voltou?" Com uma risadinha irônica, ela continuou um monólogo asqueroso que me arrepia até hoje. Bom, garoto, quando você vai perceber que não importa o que você conquiste na vida, você nunca fará parte do círculo social daqueles que já nasceram em berço de ouro, com sangue azul. A pobreza está em você, faz parte de você. Não importa o que você faça, sempre vai cheirar a pobre. Não quero você perto do meu filho hoje, como não quis há 18 anos atrás. Eu percebia o seu olhar de encanto no meu filho. Sabia que aquilo não era só amizade. Meu mestre já havia me alertado que o meu filho seria gay e eu não tenho problemas com isso. Mas você é um ser inferior e eu não poderia permitir que se infiltrasse na minha casa, na minha família. Por algum motivo que desconheço, agora voltou pra ele aqui. Gente do céu, olha só aquela voadora na cara, assim que dá vontade de dar, não é? Por algum motivo que desconheço, eu era capaz de abrir a boca diante daquela mulher. Pensava em várias formas de rebatê-la, mas o meu corpo não respondia aos meus comandos. E eu só conseguia ouvir as suas falas carregadas de ódio. Peraí, deixa eu continuar a fala dela. Você é persistente, admito. Mesmo eu tendo convencido os meus amigos da ordem a criar uma sala separada para os nossos filhos... separando o joio do trigo naquela escola. Mesmo eu te amaldiçoando com o demônio da inveja que lhe levaria à ruína, você está aqui hoje para bagunçar a cabeça do meu filho. É melhor você desistir, porque eu nunca vou permitir que vocês fiquem juntos. E não adianta me desejar a morte, pois toda a minha família é imune às ações desse demônio que te acompanha. Entregou, bruaca. Eu não tô no proibidão. Após dizer tudo isso, ela saiu e eu finalmente recuperei os movimentos do meu corpo.
Estava assustado, com raiva, humilhado, mas finalmente eu entendi tudo o que acontecia comigo, ou pelo menos parte daquela trama. Aquela velha asquerosa me amaldiçoou, colocou um demônio na minha cola que despertava as minhas piores tendências e vitimava todos que eu invejava. Não restava outra coisa a não ser sair daquele lugar. Novamente eu sairia daquela cidade sem me despedir de ninguém. Quando olhei pela janela, eu vi o Lucas e o Will descendo juntos pelo gramado, indo em direção ao lago que havia na fazenda. Provavelmente eles iam pescar, afinal estavam com todo o material de pesca. Eu morri de tristeza. Era como se eu estivesse vendo o meu amor escorrendo entre os meus dedos sem poder fazer nada. Já estava guardando as malas no carro quando ouvi gritos desesperados. Imediatamente todos que estavam na fazenda correram em direção ao lago para ver o que estava acontecendo. Lucas estava no pier, chorando e gritando o nome do Will. Segundo ele, o namorado havia pulado no lago há alguns minutos, porém não tinha retornado. Novamente aquela sensação de que eu era o culpado, por mais aquela tragédia. Eu quis voltar e abraçar o Will, oferecer o meu ombro amigo, mas ao ver que Soraya estava ao seu lado, eu desisti. Fui embora. Depois disso, fiquei sabendo de algo que me deixou encabulado. O lago que havia na fazenda era artificial. Não havia para onde o corpo ir. Mesmo assim, os bombeiros não conseguiram encontrar o corpo dele. Então tiveram que drenar a água do lago, mas para o espanto de todos, não havia corpo ali. O que aconteceu com Will? Onde o seu corpo foi parar? Talvez nunca saberemos, mas sei que as forças que a Soraya mexia não iam fazer tudo isso de graça. Fico pensando se o Will não foi uma espécie de oferenda ou sacrifício para os demônios que aquela mulher evocava. Há poucos dias recebi uma mensagem do Lucas, me pedindo para ser sua testemunha. Afinal, diante do ocorrido, ele passou a ser suspeito do desaparecimento do Will. Foi diante disso que resolvi procurar ajuda e orientação no centro que o fulaninho atende. Afinal, eu preciso me livrar desse demônio que supostamente me acompanha e me protege. Para o reino. Precisei procurar ajuda para me livrar desse demônio que supostamente me acompanha e me proteger para o reencontro com Soraya. Bom, agora a parte dele acabou. Agora é o fulaninho de novo que escreve. Oi, gente, agora sou eu, fulaninho, de volta. Que história, né? Olha, quando eu ouvi, eu fiquei arrepiado. O Samuel não queria contar. Disse que a maioria não acreditaria. E os que acreditassem iam lhe julgar sem piedade. Eu disse que o mais importante é buscar respostas através dos assombrados que talvez façam ideia do que rolou nesse relato e também serve como lição para quem acredita. Do ponto de vista espírita, posso dizer que ninguém passa por algo que não precise passar. Então ele não deve se sentir culpado por essas tragédias, pois na vida não existem vítimas ou algozes. Tudo o que passamos é resultado do que atraímos para nossas vidas. Pude perceber que existe sim uma entidade com o Samuel, mas não se trata de um demônio, parece mais uma forma-pensamento ou um elemental criado pela Soraya. Sobre a família do Lucas fazer parte dessa ordem, prefiro não opinar, pois não sei nada a respeito disso, então prefiro não julgar. Afinal, gente ruim tem em todo lugar. Mas e vocês? O que acham disso tudo? Aguardo os comentários e, por favor, sejam educados e respeitosos. Lembrem-se que só pode atirar pedras aquele que não possui nenhum pecado. Né? Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, né? Também. Ai, gente, e aí? Cadê vocês? Aí eu aqui com o nariz. Que uma bica. Peraí. Olha aqui, acho que só vou conseguir contar mais um relato aqui hoje, né? Bom, e aí? Qual a opinião de vocês?
Então, será que é por isso? Agora eu estou entendendo. Por isso que ele tinha esse negócio que ficava instigando aí. Ela jogou ali alguma coisa atrás do meio para ele se acabar com... Mas, gente, a inveja dele destruir as pessoas, ou aquele mesmo ser que tá com ele vai lá e acaba... Mas, gente, é muito rápido. É tipo, olhou, aconteceu na mesma hora, no mesmo... Ai, não sei. Nossa, não sei, fiquei confusa. Digam aí, mas sempre com respeito, ok, pessoal? Por favor. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O nome retirado da boca do sapo. Todos os nomes já foram alterados. Se for contar o relato e quiser mudar o título, tudo bem. Por quê mudar o título? Tá bom? Não tá? Ou não tem... Tendo a ver, tá ótimo. Olá, Ana. Me chamo Joana. Sou de São Carlos, São Paulo. Acompanho vocês desde o primeiro blog. Minha família toda tem ligação com espiritismo, bruxaria e coisas do tipo. Sou médium, mas não desenvolvida. Alguns amigos meus me chamam de bruxinha. O relato a seguir aconteceu há mais de 25 anos com a minha bisavó e minha mãe, que ainda era criança. Minha bisavó Maria era cartomante e em certa época ficou muito doente e nenhum médico conseguia descobrir o que era. Quando um dos filhos dela, que é espírita, resolveu levá-la em uma consulta num centro em Votuporanga, Minas Gerais, onde eram realizados vários trabalhos. Para participar deles, você deveria levar uma certa quantidade de álcool e algodão, que eram usados pela médium que fazia os trabalhos. No dia em que minha bisa e seu filho estavam indo para o centro, não tinha ninguém para cuidar da minha mãe, então resolveram levá-la junto. Quando minha bisa foi ser atendida, minha mãe viu tudo. Uma moça, médium, que parecia uma índia, despejava litros e litros de álcool numa bacia daquelas antigas de alumínio e depois colocava os algodões. Então ela se virou para minha bisa e disse: "A senhora está muito doente, né? Essa doença é trabalho feito para destruir você. Dona Maria, ou Marina, bom, Dona Marina, era Maria, agora virou Marina. Dona Maria, seu nome está na boca de um sapo que está enterrado em um cemitério." Então minha bisa se questionou quem faria algo assim com ela, sendo que ela era muito caridosa com todos. E todos aparentemente gostavam dela. Foi aí que a tal médium tirou de dentro da bacia com álcool e algodão o dito sapo, com a boca toda costurada e muita terra de cemitério saiu da bacia também. Quando abriram a boca do sapo, estava o nome da minha bisa e uma data, que seria o dia de sua morte. Depois de desfeito o trabalho contra a minha bisa, ela melhorou quase que instantaneamente. Hoje já está falecida, mas por causas naturais. Sobre o sapo ter saído de dentro da bacia, não tinha como ninguém ter colocado ele lá dentro, pois ela enchia a bacia de álcool na frente de todo mundo e não tinha nada lá dentro além de algodão. Tenho muitos outros relatos que enviarei depois. Espero que gostem. Abraço para você, pro Matheus e para as crianças. Tudo de bom e que Deus sempre os abençoe, pois vocês são pessoas muito especiais e iluminadas. Obrigada! Amém! Um beijo! Do algodão! Que legal! Que legal! Legal não, né? É interessante. Mas... nome na boca do sapo. E o sapo saiu lá, o sapo materializou, ele veio. Que bom que dá pra desfazer de longe daí, né? Não precisa ir lá no cemitério e catar o sapo. Relato. Era a minha irmã de outra dimensão ou foi impressão minha? Vamos ver. Oi, Ana, sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Os nomes estão trocados.
Ana, eu nunca tive medo de nada. Eu ando no escuro, às vezes eu passo perto do cemitério de noite sozinha, tô nem aí. E quando eu era criança, o cemitério era o meu lugar favorito para brincar, inclusive. Já vi muitas coisas, já vi até o diabo, mas esse evento eu conto num outro relato. Bom, aqui em casa, nós enchemos garrafas PET com água que vem da rua, que usamos para cozinhar, pois não gostamos de cozinhar com a água do tanque. Em uma certa tarde, estava eu no quintal, enchendo essas garrafas, quando eu ouvi a porta se abrir e fechar novamente. Eu pensei que fosse a minha irmã que tinha chegado. Eu continuei enchendo as garrafas. Depois de alguns minutos, eu saí e fui pegar alguma coisa para minha irmã, mas quando eu cheguei no quarto dela, fui perguntar, né? Depois de alguns minutos eu saí e fui perguntar alguma coisa para minha irmã. Mas quando eu cheguei no quarto dela, não tinha ninguém. E eu falei para mim mesma, acho que o barulho deve ter sido na casa da vizinha. Bom, voltei novamente ali para o quintal, arrumei as garrafas e fui molhar as plantas. Quando eu fui molhar uma planta que ficava próximo à porta de entrada da cozinha, eu ouvi novamente o barulho da porta se abrindo e fechando novamente. Aí eu chamei, Raquel, e ela me respondeu, oi fulana, que nome lindo. Tá, aqui ela deu um nome fictício para ela também, nesse caso eu vou falar o nome fictício, né? Aí ela me respondeu, oi Sara, que nome lindo. Ela me chama assim para encher a minha paciência, pois foi um senhor que me chamou assim, sabe? E eu não gostei. Mas ele só me chama assim porque sabe que eu não gosto. Ou ela só me chama assim porque sabe que eu não gosto. Que nome lindo, acho que ela fala isso. Bom, eu olhei e eu a vi ali entrando pro quarto dela, com uma calça jeans azul clara e uma blusa amarela. Detalhe, eu não vi quando ela tinha saído. Eu não vi a hora que ela saiu de casa, pois eu não estava em casa nesse momento. Tá, aí eu perguntei para ela, e aí, irmã? E aí, irmã coitada? Como foi lá com o senhor Paulo? O senhor Paulo é um paciente dela. Ela é técnica em enfermagem e está cuidando desse senhor. Aí ela me olhou com um olhar bem distante, como se estivesse pensativa, e falou, ele está bem. A ferida já está bem melhor, ela respondeu. Tá, eu dei um sorriso e fui acabar de molhar as plantas. Fiquei lá por um bom tempo molhando as plantas, fiquei cantando hinos ali, né, tal. Depois de um tempo eu entrei em casa, quando ouvi a porta abrir de novo. Aí eu vi, aí eu fui ver quem era, porque só quem abre a porta sou eu, a minha irmã ou a minha sobrinha. Eu e minha irmã estávamos em casa. Isso é o que eu estava pensando até aquele momento, né? Então, mas era muito cedo também para minha sobrinha estar voltando do trabalho. Então cheguei ali e vi a minha irmã entrando em casa, com a maleta de atendimento que ela sempre leva e a mesma roupa que eu tinha visto ela vestida alguns minutos atrás. E aí eu perguntei, oxe, que hora que tu saiu que eu não vi? E ela falou, como assim, Sara? Eu acabei de chegar, você tá doida, é? E eu, sem entender nada, falei o que tinha acontecido, que ela chegou, conversou comigo e tudo mais. E ela falou, olha, eu acho que você tá vendo coisa. Bom, ela continuou falando, eu acho que você tá vendo coisa. Eu saí da casa do senhor Paulo e passei na feira de verdura. Foi até o filho dele que me trouxe. Ana, eu juro que eu vi a minha irmã um pouco mais cedo e ainda conversei com ela. Bom, esse foi o relato, espero de coração que você leia esse e os outros 3 que eu já mandei. Adoro o canal e amo o jeito como você conta os relatos. Milhões de beijos para você, para sua família e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. E aí também, o que é? A gente fica louca, imagina as pessoas?
E ela, detalhe, ela não sabia, ela não viu a irmã dela saindo aquele dia. Então ela não sabia que roupa a irmã estava usando. Só que era a mesma que ela realmente viu entrando um pouco mais cedo. E ela respondeu. Ela perguntou. A irmã dela, que chegou primeiro, fez a brincadeira que costumava fazer realmente. Respondeu a respeito, coerentemente a respeito do senhor Paulo, né? Não jogou uma coisa aleatória. E aí, o que é? Aí o que eu penso era a irmã dela de outra dimensão, que na outra dimensão chegou um pouco mais cedo. Só que aí dá aqueles conflitos. Ela achou que tava falando com a irmã da dimensão de lá, mas na verdade tava falando com a irmã da dimensão daqui. Aí na dimensão de lá, ela vai falar com a irmã. A irmã dela, a moça que nos conta o relato, vai falar: achei que você ia chegar mais tarde. Falou, mas você acabou de ver que eu cheguei, conversei com você? Aí a irmã vai falar: não, você não conversou comigo, não. Ela falou: claro que conversei, você estava molhando as plantas. Aí a irmã vai falar: não, eu estava fazendo arroz. Aí ela vai falar: gente, então o que aconteceu? Aí ela vai contar um relato da outra dimensão para Ana Paula da outra dimensão. Aí na outra dimensão eu vou estar contando o relato da irmã dela. Olha só que loucura, não é? Mas e aí, gente, me explica. Ou já aconteceu algo assim com vocês? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.